Livro Qual o propósito do tempo? Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana: o pano de fundo da carta de Paulo aos Efésios. Meta de hoje: leitura das páginas 7 a 9. O pano de fundo da carta de Paulo aos Efésios. Estamos adentrando as revelações que o apóstolo Paulo trouxe ao escrever sua carta aos Efésios. Inicialmente conheceremos o pano de fundo dessa carta e o encargo de Paulo ao criar na cidade de Éfeso um centro avançado para treinamento e envio de missionários. Também aprenderemos importantes lições que o apóstolo deu aos presbíteros de Éfeso antes de ir a Jerusalém. E por fim entraremos nos primeiros versículos de Efésios, que nos falam sobre santidade, graça e paz, itens que nos introduzem nas bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda espírito de sabedoria e de revelação para entender e praticar palavras tão importantes. O pano de fundo da Epístola aos Efésios. Seguindo em nosso tema, falemos a respeito do pano de fundo do livro de Efésios. Éfeso foi a cidade mais importante do oeste da Ásia Menor, atualmente Turquia. A cidade possuía um porto bem desenvolvido, com acesso ao mar Egeu. Éfeso não ficava junto ao mar, mas possuía um rio que dava acesso ao mar Egeu, assim como em Corinto. Depois de Corinto, há o mar Adriático, por onde se chega à península da Itália, onde fica Roma. A rota comercial passava da Itália por Corinto e de Corinto pelo mar Egeu a Éfeso, de onde se tinha acesso ao Oriente, à Ásia. Por causa dessa rota comercial, tanto Corinto quanto Éfeso eram lugares extremamente desenvolvidos e importantes comercialmente. Naquela época, em Éfeso, havia um templo pagão da deusa romana Diana. Vemos uma referência a isso no livro de Atos, quando Paulo pregou o evangelho na cidade. Atos capítulo 19, versículos do 23 ao 31. Os efésios tinham muito orgulho desse templo. Ainda hoje encontramos ruínas dele, que, salvo engano, levou cerca de 200 anos para ser construído. A intenção de Paulo em Éfeso. Por causa do grande potencial da cidade, Paulo montou ali uma espécie de centro avançado de evangelização e missões, como o CEAP nos dias de hoje. Sua intenção era preparar missionários e enviá-los em missões para toda a Ásia. As 7 igrejas da Ásia mencionadas em Apocalipse capítulos 2 e 3 foram levantadas graças a esse centro. Para consolidar esse trabalho de evangelização e missões, Paulo permaneceu 3 anos em Éfeso. Atos capítulo 20, versículo 31. Um encontro formidável. Já em Corinto, o apóstolo encontrou o casal Priscila e Áquila. Paulo chegou a Corinto sozinho, por isso teve de trabalhar para se sustentar. Ele trabalhava fazendo tendas, mesmo ofício desse casal. Além da importante rota comercial, em Corinto havia também os Jogos Istmicos, semelhantes às Olimpíadas de Atenas. Como vinha muita gente da Península Itálica e da Ásia para participar desses jogos, as tendas eram muito utilizadas para hospedagem. Paulo aproveitou-se disso e, junto de Áquila e Priscila, trabalhou fabricando tendas, sem, no entanto, parar de pregar a palavra.